Observe a charge abaixo. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, tinha um povo herói com um brado retumbante. Ah, que fome! Então aí nós temos um trecho do hino nacional brasileiro e logo em seguida o bichinho no momento cívico, o menino, ah, que fome! Então vamos lá, nesse exemplo, a charge acima é um exemplo de hipérbato, porque se tivesse escrito de ordem direta, o nosso hino, como era que ele ia começar? As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico, e não ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico. Nesse momento, é a presença da figura de linguagem do hipérbato, porque ele deu a pequena desorganizada, ele não seguiu a forma correta que seria sujeito, predicado e complemento. Então ele fez essa mudança e ficou dessa forma. Agora nós vamos ver outro exemplo, uma questãozinha simples. Analise os enunciados abaixo e marque a alternativa que apresenta o hipérbato. Lembrando que o hipérbato, a frase está desorganizada. Ela não está da maneira que seria correta, né? Na questão de organização das ordens dos termos que estão presentes na frase. Item A. Em seus irmãos ele acreditou, defendeu-os até o fim e não se arrependeu. Item B. A verdade é que todos sabíamos que os vizinhos praticavam algum ato ilícito. Item C. As manhãs de domingo são ótimas para caminharmos ou fazermos meditação. Item D. Minha viagem para o México não teve nenhum atraso e foi espetacular. Vamos observar mais uma vez todos os itens para identificarmos qual a frase que está assim um pouco fora da ordem, um pouco da maneira que seria a escrita correta dela, né? Item A. Em seus irmãos ele acreditou, defendeu-os até o fim e não se arrependeu. Item B. A verdade é que todos sabíamos que os vizinhos praticavam algum ato ilícito. As manhãs de domingo são ótimas para caminharmos ou fazermos meditação. Minha viagem para o México não teve nenhum atraso e foi espetacular. Cada item aí nós podemos perceber que, se formos analisar rapidamente, todos estão de maneira correta, mas em algum momento houve alguma desorganização. Se olharmos o item D, minha viagem para o México não teve nenhum atraso e foi espetacular. Está toda perfeitinha, todo nos seus devidos lugares, sujeito, com o predicado, tudo direitinho. O item B, a verdade é que todos sabíamos que os vizinhos praticavam algum ato ilícito. Essa também está correta. Item C, as manhãs de domingo são ótimas para caminharmos ou fazermos meditação. E o item correto, que há a presença do hipérbato, é o item A. Em seus irmãos ele acreditou, defendeu-os até o fim e não se arrependeu. Porque se fôssemos organizar essa frase, reescrever, na verdade, o que era que tinha que aparecer primeiro? O pronome ele, né, terceira pessoa do singular, deveria aparecer no início da frase. Ele acreditou em seus irmãos, defendeu-os até o fim e não se arrependeu. O final da frase está todo corretinho. O erro só está no início, não é nem o erro, né? A figura de linguagem que ocasionou isso, que ela ocasionou essa desordem, porque o correto seria para o termo ele aparecer no início da frase. Ele acreditou em seus irmãos. Então, o hipérbato ele tem essa função de desorganizar. Uma palavra mais simples, né, nosso popular, de desorganizar a escrita correta, que seria a frase. Agora, nós vamos para o polissíndeto, outra figura de síntese. O polissíndeto ele é caracterizado pelo uso de síndetos, ou seja, de elementos conectivos, conjunções nos períodos compostos. O polissíndeto forma as orações coordenadas, sindéticas, sendo que os elementos mais utilizados são e, ou nem. Essa figura de síntese é muito utilizada como recurso estilístico, sobretudo nos textos poéticos e musicais. Vamos lá.
Ele é caracterizado pelo uso de síndetos. O que são esses síndetos? São elementos de conexão. Eu e Maria fomos à praia. O elemento conectivo aí é I. Eu vou com blusa vermelha. Eu vou com a blusa vermelha ou com a blusa preta. O conectivo foi o ou. Então, assim, o polissíndeto ele se dá devido à presença desses síndetos, desses conectivos, das conjunções, né? Que aí, através disso, o polissíndeto vai formar as orações coordenadas sindéticas, sendo que os elementos mais utilizados estão aí, né, descritos na definição, e, ou nem. Tem outros termos, mas só que esses são os mais utilizados, e ela é utilizada como recurso estilístico em textos poéticos e musicais. No exemplo a seguir, temos aí: Dolores brigava e gritava e falava. Qual é o síndeto, o elemento de conexão que está sendo utilizado nessa frase aí? Dolores brigava e gritava e falava. A figura de linguagem polissíndeto nessa frase aí, ela utilizou o conectivo é com som de i, que fica dessa forma: Dolores brigava e gritava e falava. Então, ele está sempre repetindo esses conectivos dentro da frase e eles, com isso, quando eu vejo que há repetição, que há algum elemento de conexão, é que eu vejo que está acontecendo a figura de linguagem polissíndeto. E temos outro exemplo, vamos ler aqui. Mãos ao alto. Se for eleitor, passe a carteira. Se for deputado, passe a mala. Se for assessor, passe a cueca. Então, aí, nesse caso, nós podemos ver que o que foi repetitivo foi o termo se for. Se for eleitor, passe a carteira. Se for deputado, passe a mala. Se for assessor, passe a cueca. Nessa charge acima tem até a explicaçãozinha aqui, ó. É exemplo de polissíndeto, por quê? Porque o conectivo se for está sendo repetido muitas vezes dentro da charge. Lembrando que lá em cima da definição ele diz aqui, ó, sendo que os elementos mais utilizados é o i, que é o é com som de i, ou nem, né? São os termos. Só que nessa charge, se vocês prestarem atenção, o elemento conectivo foi o se for. Se for eleitor, se for deputado e se for assessor. Então, lá na definição são os mais utilizados, mas temos um leque de opções que podem ser sim colocados dentro das frases das orações e que podem ser elementos conectivos que façam referência à figura de linguagem polissíndeto. Então é importante nós abrirmos o nosso leque de pesquisa e ver quais são as outras possibilidades de elementos conectivos que possam deixar a minha frase com uma figura de linguagem como o polissíndeto, né? Nessa charge ela se torna um exemplo de polissíndeto, por quê? Porque há repetição de um elemento conectivo que foi o se for. Na definição, eu citei os que são mais utilizados, só que nesse caso eles utilizaram outro conectivo. Então, assim, é importante que vocês pesquisem e vejam que há outras possibilidades, não só aquelas que eu falei na definição. Passando para outro exemplo, tem aqui a questão. Analise os enunciados a seguir e marque a alternativa em que se verifica a presença de um polissíndeto. Vamos lá. Essas figuras de linguagem, eu estou notando que, não sei vocês, mas eu percebo que elas se tornam mais fáceis de identificar. São mais simples e mais fáceis do que as que foram vistas no vídeo anterior. Nessa questão que está aparecendo aí na telinha de vocês, ele pede um polissíndeto. E o polissíndeto, que nós acabamos de ver, é o uso de conectivos, a repetição desses conectivos dentro da frase, né? Aí o item A diz: busco felicidade, prazer, amor, amizade. Item B: todos querem, todos sonham, todos compram. Item C: quem sou eu, quem é você, quem somos nós. Item D: quero um sorvete e um bolo e um pudim. E aí, lendo os itens, qual é o item correto? Qual deles há a presença de um polissíndeto? Será que é o A, busco felicidade, prazer, amor, amizade? O B, todos querem, todos sonham, todos compram? C,
quem sou eu, quem é você, quem somos nós. E D, quero um sorvete e um bolo e um pudim. E aí, qual é o item correto? Se nós formos analisar, o item correto é o item D. Quero um sorvete e um bolo e um pudim. Ah, Cleilson, mas só que lá no item B, todos se repetem. Todos querem, todos sonham, todos compram. No item C tem o quem. Quem sou eu, quem é você, quem somos nós. Só que, apesar deles se repetirem, eles não são elementos conectivos. E no item D, o elemento conectivo é o E com som de I. Quero um sorvete e um bolo e um pudim. Então, eu preciso identificar qual é o elemento conectivo. Não é só quando aparecem elementos que se repetem, porque se fossem elementos que se repetem, o único item aí que não apresentaria polissíndeto era o item A, porque nenhum termo está se repetindo. Só que no item dele se repete e é um conectivo. Então, por isso que é um polissíndeto.